Meus irmãos, paz de Cristo. Deixa eu ver com os irmãos entrando aqui para a gente fazer uma live. Glória a Deus, já estamos de saída, se preparando para daqui a pouquinho ministrarmos uma palavra de Deus ali na congregação da Assembleia de Deus ali da Avenida Brasil, no Poço, né? Pertence a Jatiuca. Meus irmãos, tanto para quem está assistindo ao vivo como para quem vai assistir depois, nós queremos meditar em rápidos minutos que já estamos de saída, em uma palavra de Deus que está no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, uma palavra de reflexão para nós, para os amados. Em Gênesis, no capítulo 1, diz: Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. É interessante que a primeira ação de Deus na Bíblia é criar. Alguns vão dizer criar do nada, criar do que já existe, não importa. Não importa a conjugação dos verbos asa e bara. Meu interesse nesta palavra é que a primeira ação de Deus foi criar. E essa ação de Deus ainda não está morta, ou nunca esteve. Desde quando Deus criou o mundo, criou o universo, criou os luminares, até o dia de hoje, este poder, esta onipotência de Deus continua vivo. E esta palavra que eu quero deixar para os irmãos, Deus no princípio criou os céus e a terra, eu quero pegar essa expressão criar, do verbo criar. Por quê? Porque Deus ainda cria situações para resolver problemas. Deus ainda cria situações para dar vitória aos seus escolhidos. Meu irmão, minha irmã, você que tem vivido problemas insolúveis aos olhos humanos, problema de família, problema ministerial, problema conjugal, eu quero lhe dizer que Deus ainda tem todo o poder e nunca perdeu. Por quê? Porque Ele é dono do poder. A Bíblia diz: uma coisa disse Deus, e 2 vezes eu ouvi: o poder pertence a Deus. Deus ainda cria situações para nos dar vitória. É interessante, meus irmãos, que muitas das vezes, para Deus levantar alguém, Deus cria uma situação inusitada. Deixa um gigante gritar por muitos dias, também o afrontando, e Deus vai criar, irmãos, praticamente quase que um espetáculo. Não é que Deus está querendo um envaidecimento humano, que o homem se ensoberbeça, não. Deus vai criar uma situação para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. E de quem o Senhor está falando? Davi. Qual é a possibilidade de Davi vencer um Golias, irmão? Me diga, naturalmente falando. Qual é a ação que Davi tinha? Qual é a habilidade que Davi tinha, naturalmente falando, para derrotar um gigante daquele? Mas Deus, como diz em Gênesis 1:1, criou uma situação. Deus permitiu que aquele homem, por nome de Golias, com os filisteus, zombassem do povo de Israel. Os homens que diziam corajosos, ninguém conseguiu vencer, ninguém se prontificou aí. Os joelhos eram tão nervosos que batiam um no outro. Mas Deus, como cria, a criação de Deus, criar, o verbo criar de Deus sempre está vivo. Então Deus criou esta situação para tornar nobre um Davi esquecido e desprezado no campo. Então, querido, Deus ainda está criando situações para nos dar vitória. Devemos ficar firmes, ficar fiéis, porque a qualquer momento Ele pode chegar no nosso vale, no nosso intervalo de tempo, em que nós não estamos vendo, não estamos enxergando, e chegue para nos dar vitória. É interessante que quando Davi chega para a peleja, até os seus irmãos o desprezam. Os seus irmãos discriminam com quem deixasse aquelas poucas ovelhas que tu estás a tomar de conta. Com quem deixasse aquelas poucas, discriminação, irmãos. Olharam para Davi e desprezaram pela aparência. Mas em Gênesis 1 diz que Deus está criando. Deus nunca parou de criar.
Então fique com esta palavra: Deus está gerando o teu milagre, Deus está criando, né? E qual é o principal milagre? É que do nada, sem tamanho, sem habilidade, sem padrinhos, né? Sem padrinhos, ô glória, sem padrinhos, Deus vai se utilizar daquela situação para dizer: Davi, eu sou contigo. O que é que Davi tem? Davi tem segurança de que Deus está com ele. E não era naquela hora porque o gigante estava afrontando. Davi tinha história com Deus. Davi tinha história de marcos de milagre. Qual é a história? Que ele matou um urso. Que ele matou um leão porque mexeram com as suas... É poucas, mas o coração de Davi está nelas. Tu ainda tem sonho, tu ainda tem promessa. Coloca teu coração nelas. Porque Deus ainda vai criar uma situação para que teus sonhos, as tuas promessas venham entrar em evidência. Não fica churumingando aí pelo canto da parede. Quem é que pode te ajudar? Não, que Deus não precisa de padrinhos para te levantar, não. Deus precisa de um coração quebrantado e contrito que acredite que Ele é poderoso para fazer este milagre. Então, querido, nesta rápida reflexão, Deus tem poder para mudar o quadro dessa situação e criar outra situação para você viver dias melhores, dias felizes. Então, nesta noite, não abaixe a sua cabeça para quem está lhe desprezando. Não abaixe a cabeça para quem está lhe julgando. Não abaixe a cabeça para quem está lhe discriminando. Mas, irmão, é porque o Senhor não conhece a minha vida e nem quero. Isso porque se eu escutar a sua história, eu vou condoer com você, eu vou chorar com você. Mas Deus quer ouvir o teu clamor para Ele criar. A Bíblia diz: porventura Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Deus está fazendo justiça. E a justiça que Deus está falando é silenciosa. É a convicção que você tem dentro para continuar. E a situação que cada vez mais vai piorando, vai se tornando cada vez mais difícil. Crise, momento difícil, é para Deus levantar teu ministério, é para Deus levantar e colocar teus sonhos em evidência. Os covardes na crise voltam, recuam, desistem, se acovardam. Mas na crise, aqueles que têm chamada de Deus prosperam, eles crescem, eles oram, eles pregam, eles não baixam a cabeça. Pode estar a dificuldade que for, o coordenador está aí, irmão Franco, Deus abençoe. Coordenadores de jovem, deixa a crise aumentar, deixa a pressão aumentar, não abre mão não. O mesmo Deus que está fazendo você ver a crise, também está fazendo você sonhar. Sonhe com dias melhores, com oportunidades melhores, sonhe com situações melhores, porque Deus ainda tem poder para criar uma situação diferente. Então, meus irmãos, fica com esta palavra, porque Deus há de mudar o quadro da tua situação. Basta você crer, basta você crer. Este estado que você está vivendo não é para a sua morte, não. Não é para a sua desgraça, é para que Deus levante seu ministério, levante sua casa e coloque você em evidência. Quando ele disse: olha, não me interessa falar com vocês, não perca tempo não. Não devemos perder tempo com quem vai apenas nos atrapalhar de chegar ao lugar que Deus quer. Não perca tempo. Faça com Neemias: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Davi parte. Pergunta qual é o dote, pergunta qual é a recompensa para quem derrubar aquele gigante. Porque ele acredita que o Deus de Gênesis 1:1 vai criar uma situação para dar vitória a ele. Deus cria situações. Então o que é que Davi faz? E aí o pessoal pergunta: ó, ele vai ficar isento de impostos, vai casar com a filha do rei. Davi diz: eu vou. Olha só, eu vou. Quem decide ir à peleja pode ficar certo que a ação criadora de Deus está em evidência na vida dele. Ele está dizendo: olha, eu vou. Porque esse rapazinho aí tem afrontado é o Senhor dos Exércitos. E quando chegam diante de Saul, todos conhecem a história. Saul tenta colocar a armadura dele. Em algumas versões diz: tira esta coisa de mim, né? Você vai vencer as guerras não é com as armas dos outros, não. Você vai vencer essa guerra com o Deus que vai criar uma situação diferente para lhe dar vitória através da sua fé. E Davi parte a peleja como muita gente diz, né? E eu também digo, como a última opção de Israel. Não tinha outro, ninguém se prontificou. Os covardes tudo batendo no joelho, tremendo. Era a última opção e única, né? Única e última. Mas quando Davi chega no campo, irmãos, o que era grande
Deus criou uma situação para que ele ficasse pequeno. E qual foi a situação? Davi passa no ribeiro, pega pedras, coloca na sua funda, irmãos. Segundo alguns historiadores, diz que só tinham poucas brechas na armadura de Golias, que era na testa, nesse pedacinho da testa, que dava a ventilação, né, aqui, circular, para que não desse tontura no rapaz que estivesse usando aquela armadura, né, por causa do símbolo, e nos joelhos. Se Davi acertasse nos joelhos, talvez Golias de joelhos fosse mais alto do que Davi, como se estivesse se prostrando para receber a adoração. Davi disse: não, só tem um que merece toda a honra e toda a glória. Davi, irmãos, joga. E, ou seja, por mais força que Davi tivesse, não teria habilidade suficiente tanto para acertar na distância, na testa, e ainda deixar o gigante grogue. E o que é que Deus faz? Deus vai criar uma situação. É você jogando a pedra e Deus se encarregando de acertar no local exato. Querido irmão, querido amigo, eu quero finalizar esta conclusão dizendo a você: jogue a pedra no lugar certo, que Deus vai se encarregar, de levá-la ao alvo desejado. Jogue a pedra na oração, não ande julgando não, jogue a pedra na oração, entregue ao Senhor, vai evangelizar, vai pregar, vai fazer tua parte, e deixa que do resto Deus vai cuidar. Esse teu filho rebelde, essa tua filha rebelde, entrega na mão de Deus, não deixa de pregar para ele não, que tu e tua casa servirão a Jesus. Creia, é promessa de Deus. E o que é que acontece agora? Davi joga, crendo que Deus vai criar uma situação. E Deus criou, irmão André. Deus criou uma situação para dar vitória a Davi. Então, queridos, fica com esta palavra. Eu fui impelido pelo Espírito Santo para deixar esta palavra antes de sair a pregar agora. Já estou até atrasado. Mas o que é que eu quero dizer a você? Jogue a pedra. Não se acovarde, não. Não tenha medo de tomar decisões, não. Nesta crise, nós muitas das vezes precisamos ser radicais com o pecado, com a influência maligna, com aqueles que não acreditam na nossa chamada. Nós precisamos muitas das vezes se afastar mesmo, irmão. Se afastar mesmo. Jogar a pedra no lugar certo. Porque quando a gente perde do mundo, a gente ganha em Deus. Certo? A gente ganha em Deus. Glória a Deus. E o que é que acontece? O gigante que estava vindo correndo, chegou nos pezinhos de Davi rolando. O que é que Davi faz? Olha só, o Deus de Gênesis 1:1. Deus está criando situações. Olha a situação que Deus criou. Um homem grande que disse que Davi estava vindo com pau e pedra. Chega no pé de Davi, deitado, grogue. Davi não tem arma agora para matar. Davi só tinha pedra. Davi só tinha alforge. Mas Deus criou uma situação para que Davi matasse o inimigo com a arma do filisteu. Davi vai lá na bainha do filisteu, pega a espada pesada, imagina eu tremendo, e arranca logo a cabeça. Porque tem mal que a gente precisa cortar, ó, pela raiz. Certo? Então, querido, Deus te abençoe. Nós estamos indo ali para a Avenida Brasil, ali na Jatiuca, pregar a palavra de Deus numa Santa Ceia. Mas fique com esta palavra. Se possível, compartilha. Talvez esta palavra fale com outras pessoas. Deus está criando situações para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Tu crê? Então se prepare. Não dê ouvido a opositores, a discriminadores, a preconceituosos, a quem não acredita na tua chamada. Joga a pedra e Deus com certeza se encarregará de levá-la ao lugar desejado. Amém, querido? Deus abençoe e ora por nós. Operando Deus, ninguém impedirá. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor.